1.1.5. E meus 2 filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro com que o padastro lhe comprava a subserviência, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço de minha memória, não o bastante serem atualmente negociantes abastados em idade madura. A esposa, no entanto, ainda se encontra no mundo físico? Arrisquei, cortando a pausa longa, para que a explicação não esmorecesse. Minha pobre Enidina voltou, há 10 anos, abandonando o corpo pela imposição da icterícia que lhe apareceu pelo verdugo invisível, evocado pelas bebidas alcoólicas. Fitando-a, demasiada, vencida, ensaiei alarmado todos os processos de socorro à minha disposição. Atemorizava-me a perspectiva de vê-la escravizada às forças alvitantes a que se jungira sem perceber. Ansiava retê-la no corpo de carne, como quem resguarda uma criança inconsciente em disfarçado refúgio. Entretanto, essa questão ali que ele ansiava retê-la no corpo de carne, isso aí traz por espírito uma angústia e uma, né, que não pode ter aquele envolvimento, né? Essa questão do apego emocional quando a gente deixa o corpo de carne, né? Entretanto, ai de mim, colhida por entidades infelizes, as quais se consorciou levianamente, em vão procurei estender-lhe algum consolo, porquanto ela mesma, depois de desencarnada, se compraz na viciação, tentando a fuga impossível de si própria. Não há outro recurso senão esperar, esperar. Para. Ok. Mas assim, ó. Então, tem umas coisas interessantes ali, né? Icterícia é aquela. Como é que é? Do álcool? Do amarelo. Tá, como é aquilo que. É que o fígado fica poroso. O nome, como é que é? Normalmente é os laudos quando. Deixa eu pegar aqui. O Nelson diz assim, ó, hiperbilirubinemia. Não. O que acontece, deixa eu ver aqui, pode ocorrer. Os sintomas incluem amarelamento da pele e do branco dos olhos. Achei aqui, cirrose hepática. Isso, eu estava querendo me lembrar também. Devido ao álcool, né? Na verdade, ela também estava nesse processo, que a gente se lembra dessa história, que logo em seguida que ela ouviu o vô, ela já conheceu o novo parceiro, que tomou toda a conta da casa, vamos dizer assim, né? E começou a plantar nela essa questão da bebida, né? Saídas, bebida, e a gente vai ver mais tarde, depois com as traições que teve, ela também usou pelo mesmo caminho, só que a bebida não largou. Então, essa situação específica ali, em função disso, agora uma coisa interessante que ela chama a atenção, mesmo depois de desencarnada, se comprar na viciação, tentando a fuga impossível de si próprio, né? Aquele que a gente sempre fala, o fato de sair daqui para o outro lado, pensa que vai mudar alguma coisa, mas não muda nadinha de nada, né? Todas as nossas dificuldades, nossas podridões, vamos dizer assim, a gente leva com a gente. E a gente vê vários relatos, o próprio filme Nosso Lar, né? Daquelas pessoas que estavam lá, uns achando que aquelas folhas diárias eram dinheiro, o outro achando umas coisas esquisitas. Mas é importante aqui que o Valdo Vieira coloca essa questão de o fato de a gente sair de um plano e para outro não muda nada, né? E todo aquele perfil dos filhos ali que o rapaz acabou, né? O padrasto acabou passando para eles,
É uma coisa muito doida, porque sabe como é que é a criançada, a juventude, né? Vê o dinheiro fácil, acha que vai ficar fácil a vida toda, né? Até o ponto que ele não conseguia nem falar com os filhos, em função que os filhos não pensavam nele, então não formava aquela conexão. Mas nessa questão aqui, é importante, assim, lidar sobre a Enedina, né? Todo esse processo dele, a gente vai ver daqui para frente, depois do desencarne dela, que realmente não mudou nada. Colhidas por entidades infelizes, as quais se consorciou, né? Nossos amigos aqui são os mesmos amigos de lá, né? Baixa vibração, coisa parecida, e não é o fato de sair de um plano para outro que a gente vai mudar alguma coisa. É só isso aí. E vocês analisam só, né? O André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Ela já está 10 anos no umbral. E ele está fazendo todo o esforço possível. E olha, ele é alguém que trabalha no nosso lar com um certa zelo e que cuida dessa parte de tratamento. E o que acontece? 10 anos que ele está tentando influenciá-la, tentando chegar perto, tanto dela como dos filhos encarnados e como nós vamos ver da filha ali, né? Os filhos realmente, o materialismo vem à prova que o materialismo bloqueia qualquer ação de você conseguir fazer uma sintonia ou tentar passar alguma mensagem àqueles que estão em volta desse mecanismo, né? Ele tenta ajudar os filhos o tempo todo, mas não há respaldo, porque eles estão mais preocupados com o bem material e conquistas do que olhar para a própria vida, o sentido da vida ou a recordação de um pai bondoso de outrora, né? Então, as dificuldades que a gente tem no prestar o socorro, né? Como é complicado. Por isso que a espiritualidade nos pede as nossas orações, porque a nossa energia, através das nossas preces, as nossas energias físicas, o mundo espiritual vai ter mais um amparo para poder aportar esses espíritos que ainda não têm essa noção. Como aconteceu com o André Luiz também, lógico que a gente percebeu em nosso lar, né? Então, é bom a gente dar uma olhada aqui para ver realmente. E o vício do álcool que ela se engendrou ali, realmente ela continua buscar outros para manter esse vício. E ainda enraigado com todos aqueles espíritos que mantinham o vício alcoólico dela enquanto ela estava encarnada, como o Nelson falou agora, né? Também interessante a parte, nada que a gente não saiba, mas que revendo de uma forma diferente, né? E aquela... Vai, Rô. E essas questões do vícios, não é somente esses vícios, né, de bebidas, de drogas, mas também os nossos vícios de pensamentos negativos, né, onde esse processo onde o Neves queria colaborar, queria ajudar a Enedina, também acontece que com nós encarnados querendo ajudar quem parte para a espiritualidade. Então, isso aí, né, como a gente diz, é a mesma coisa. Então, por isso, sempre os bons pensamentos, né? No transcorrer da semana, a gente, às vezes, baixa muito o padrão vibratório e acaba também nos prejudicando. E aonde os nossos amiguinhos, nossos irmãozinhos que estão mais necessitados vêm nos, né, ajudar nos pensamentos também negativos. Por isso, sempre que a gente tiver em maus pensamentos, a gente se reportar, né, por exemplo, ao centro espírita e lá nos sentarmos e colocar nossas intenções de um bom pensamento. Fala, Nelson. E fechando ali, né? E não há outro recurso, né? Senão esperar, que todas as obras que a gente já viu até agora, mais especificamente quem está trabalhando com os mensageiros lá, grupo de quarta-feira, né? Tá vendo esperar até quando? Até aqueles procedimentos de um dia acordar, ser tocados, né? Ou seja, essa forma romântica com que a gente está vendo essa obra, eu estava falando quase agora, Carlos, pessoal, que ela mistura estudo com romance, né? Sim. E é uma outra modalidade, e ainda bem que são 4 modalidades nessa série André Luiz, né? Onde tu consegue, no momento, tá vendo uma novelinha, tal, e daqui a pouco já vem um aprendizado. Muito. Não é à toa que é um dos perfis, né, do Valdo Vieira, exatamente esse. Ele é muito diferente para mim, né, em relação ao Chico,
Porque o Chico, ele é mais completo, ele dá mais a cara, como é que é? A carinha é maior nas suas falas, nas suas escritas, e o Valdo não. O Valdo, ele bota a situação e nós corremos atrás. Mas é bem interessante a gente trabalhar com essa outra técnica de lidar romance com estudo. E só lembrando, assim, né, dando um toquezinho naquela questão que ela danificou um órgão, né, através dessa doença, e certamente numa vida futura vai ter que restaurar isso aí, né? Eu mesmo tenho um parente próximo, né, que nessa vida teve que fazer transplante de fígado e nunca nessa vida bebeu nada de álcool. Resultado de um processo de uma vida passada, né? E agora vivendo esse aprendizado. Giovana, a gente não pode julgar dizer que isso Sim. é verdade, tá? Sim. Porque muitas vezes o problema físico que ele está tendo é de outros motivos. E outra coisa, nem sempre é pago na próxima encarnação. Vai ser no momento certo que ele tiver estrutura para moldar Sim. e entender essa necessidade de transformação. Então, o fato de estar a doença no fígado não quer dizer que ele era um alcoólatra na encarnação passada. Pode até ter sido em algumas outras, e pode nunca ter bebido, vir por um outro objetivo. Mostrar a própria medicina, tem uma série de outros fatores que a gente tem de ter essa observação. Sim, Carlos, era mais só para ilustrar, mas o que tu falou é realmente correto, né? Posso continuar? O Sérgio, o doutor Sérgio, não sei lá das quantas, eu não consigo guardar o nome. De Oliveira? Sérgio Felipe de Oliveira? Ele fala assim, numa das palestras dele, cirrose hepática. O que é cirrose? Né? O que causa? Acidez, né, nos rins, por exemplo. Acidez pode ser bebida, maus pensamentos, entendeu? Quer dizer, é a causa da cirrose, porque a gente se acostumou, né? Ele morreu de cirrose, morreu de bebida, e a gente acaba, às vezes, né, não se dando conta e achando que todo mundo vai voltar, e, na verdade, às vezes com pensamentos melhores, que levaram aquela situação de cirrose, já é uma maneira de começar a trabalhar e recuperar, né? Recuperar aquilo que a gente lesou agora nessa ou nas encarnações anteriores. Okay. Sim. Pensamento é tudo, né? Continuando, então. E os filhos? Jorge e Ernesto, hipnotizados pela riqueza material para mim, fizeram-se inabordáveis. Mentalmente, não me registro a lembrança. Intentando captar-lhes cooperação e simpatia, o padrasto chegou a insinuar que não seriam meus filhos, e sim dele próprio, por meio de união com minha esposa, ao tempo de minha experiência terrestre, o que Enedina, infelizmente, não desmentiu. Então é aquilo ali. Peraí. A gente estava comentando, né, que quando ele diz, né, fizeram-se inabordáveis, ou seja, ele não conseguia chegar até os filhos porque, como o Carlinhos falou aí, o pensamento da gurizada era outro, né? Era cifrão, né? E a outra questão, que olha a estratégia do padrasto, chegou até o ponto, né? Até o ponto roubar a paternidade dos filhos do nosso amigo aqui, e simplesmente a esposa, também em função do estado em que ela se encontrava naquele momento ela estava no estado onde o câncer já estava deveramente bastante evoluído, né? Então essa questão que ela não desmentiu, a gente sabe, né? Tem muitas situações que às vezes uma doença, coisa parecida, nos acaba simplesmente deixando sem reação. Mas ele chegou até a usar essa estratégia para ganhar os filhos de qual ele não foi pai. Porque às vezes essa situação, né, Nelson, é cômoda, né? Não quer desgaste emocional, nada disso, né? Então, para ela, naquele momento, era cômoda aquela situação. Exatamente. Bora. O companheiro esboçou um sorriso amarelo e considerou. Imagine, na carne o medo é comum,
à frente dos desencarnados, e, em meu caso, fui eu quem se afastou do ambiente doméstico, sob sensações de insoptável horror. Ainda assim, a bondade de Deus não me arrojou à solidão, tratando-se da ternura familiar. Tenho uma filha de quem jamais me separei pelos laços do espírito, Beatriz, que deixei na flor da meninice. Suportou pacientemente as afrontas e conservou-se fiel ao meu nome. Somos, assim, duas almas na mesma faixa de entendimento. Bom, ali ele fala aquela expressão, imagina, na carne o medo é comum, né? Ou seja, a gente encarnado ter medo desencarnado é muito comum, mas agora olha essa situação, ela é exatamente inversa, né? Ou seja, o desencarnado, que é o Pedro Novaes, estava com medo do desencarnado, entendeu? Ou seja, aquela situação era tão complicada para ele que ele mesmo, naquela situação de desencarnado, ele não queria tocar nesse assunto, ou se envolver nesse assunto, tamanho o assombro que ele vinha, né, em relação aos filhos, pô, onde é que estão meus filhos, aquela situação toda, né? E ele, por isso que ele tentou se afastar daquela cena de terror, né? E em relação à filha ali, é que apesar de toda essa discussão toda, a ligação com a filha continuava, né? Não só daqui para frente que ele vai ver no relato, mas toda ela pensava nele, e por isso que de todos os filhos, inclusive a mulher, a única ligação que se manteve através do pensamento, que aí a gente sabe como é que isso se dá, né? Foi a maneira que ele teve de garantir, pelo menos, a ligação com a filha. Mas esses receios, quando de ir ao mundo espiritual e vindo conhecer um pouquinho da vida corpórea, são as máscaras que a gente usa, né? Então, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente não vê essas máscaras, né? O pessoal que está aqui. Então, às vezes, a gente se assusta mesmo, né? Imagina a gente tendo um pouquinho do conhecimento doutrinário, indo para o mundo espiritual, tendo a oportunidade de dar uma espiadinha, será que a gente também não vai se assustar? Mas ali o caso, na verdade, é o assombro que ele via. Imagina, ele via todos os obsessores junto com a ex-esposa, todos aqueles verdugos rodeados dos filhos, mais ainda a parte daquele que se envolveu no lar. Realmente, se você olhar de um plano, é quase um filme de terror quando tu olha o invisível assumindo condições do visível, né? Porque o que estava? Praticamente todos obsediados pelo impulso do sexo, da droga, do poder e da riqueza. Imagina essa cena que já está no mundo espiritual, né? Se ele ficasse lá, ele poderia ainda sofrer os ataques inerentes desses espíritos sobre ele mesmo. Então, mais fácil, ele se afasta e ajuda de longe, tentando intervir, ora sim, ora não, e mesmo assim ele não consegue acessar os três, que são a esposa e os dois filhos, porque eles realmente compraram a ideia do poder e se envolveram nesse mecanismo e tocaram a vida nesse sentido. Para nós, realmente seria difícil. Nós saímos do corpo físico e depois, quando a gente olha para baixo, as brigas de herança, tudo isso, realmente é um conflito que ninguém gostaria de assistir, né? A sensação daqueles que ficaram mexendo na estrutura que você deixou para melhor e, às vezes, sendo desvirtuada. Então, ele preferiu voltar, se afastar e tentar auxiliar de outra forma, porque dentro do lar ele não poderia fazer nada. Ainda podia ser, com toda aquela equipe espiritual negativa, ser subjugado numa situação dessa, como mais vezes acontece, né? Dona Marta? Liga o microfone. Fechando, né, já as colocações, o que aconteceu com o Pedro Neves, né, quando ele desencarnou, ele tentou ficar na família para ajudar na preocupação de um pai que deixa 3 filhos, né, mas com a chegada do novo marido da esposa, né, ele aí sentiu, a energia começou a mudar dentro daquele lar, né, porque os filhos do Jorge, o Ernesto e a esposa,
entraram em toda aquela parte já negativa do consumo, do materialismo, né? É o que a gente vê também os nossos jovens hoje, comunidade, toda a sociedade, né? Se deixando levar pelo conforto, pelo materialismo, né? E esquece o lado que nós somos ainda espíritos em elevação, em reformação também. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu, ele se afastou porque os fluidos já não davam mais para segurar. E como a Beatriz ainda era menina, então não tinha uma sintonia entre os dois ainda, né? Mas a Beatriz, com o tempo, ela não foi para esse lado negativo dos irmãos e da mãe. Ela conseguiu se manter num nível mais elevado. Então, ele tinha essa sintonia de afinidade com a filha, que continua, que nós vamos ver, né? Por que ele voltou ali e tal, por causa da doença da filha. Mas com os filhos, ele não tinha mais nenhuma sintonia, nenhuma afinidade, ele não tinha mais como chegar nos filhos e nem na ex-mulher. É questão de afinidade, né? De energias mesmo. Isso. E ele sendo já como o Carlos comentou ali, um trabalhador que já estava lá no nosso lar, já está auxiliando e tal, ele já está passando por todo esse processo tão difícil, né? De ver aqui os seus entes queridos nessa situação. Agora, imagina para quem realmente não sabe de nada, não tem nenhum conhecimento, né? O quanto pior vai ser lidar com tudo isso quando do lado de lá ele consegue perceber as angústias que os familiares estão vivendo do lado de cá, né? Sem poder ajudar, né? É bem complicado mesmo. Agora dá para entender por que quando perguntaram uma vez para o Chico Xavier se ele fumava, ele respondia, ainda não. O Chico Xavier, ou seja, a gente tem uma tendência natural, em função do perfil que a gente teve nos últimos milhares de anos, para não falar milhões, de achar que aprende um pouquinho, já sabe tudo, está dominando, né? Outro dia eu até li alguma coisa que a gente tem que ir para o espiritual, é onde a gente está aprendizado. Aqui nós somos aprendizes, né? E é mais ou menos isso. Ele, depois desse tempo todo, como a dona Marta colocou, e a gente vai ver, né? Pensando que já tinha superado isso, né? Daqui a pouco, em função dessa ligação, a gente vai ver o que acontece agora. Isso aí. Vamos lá. Mas aqui na Terra mesmo, né, Nelson, assim, eu me pego também, às vezes já acho que em determinada situação eu já venci aquela situação, né? Eu já interiorizei aquele aprendizado e percebo que ainda não. Aí vem alguma situação para ver que eu ainda não estou pronta aquilo que eu já achava que estava, né? Isso, como Deus é perfeito, deixa eu vou dar uma calminha para ela se sentir confortável. E agora vamos ver se ela aprendeu. Ele manda uma encrenquinha para nós, algo para testar. É bem isso mesmo. Então, continuando. Pedro enxugou os olhos e acrescentou: agora, com quase meio século de existência entre os homens, presa embora ao carinho que consagra ao esposo e ao filho único, prepara-se Beatriz para o regresso. Minha filha vem atravessando os derradeiros dias terrenos, com o corpo torturado pelo câncer. Mas atormenta-se você por isso? A ideia do reencontro pacífico não será antes motivo para alegrar-se? E os problemas, meu amigo? Os problemas do grupo consanguíneo. Por muitos anos estive à margem de todas as tricas do navio familiar. Fizeram-me oceano largo da vida. Agora, por amor à filha inesquecível, sou compelido a topar com o espírito de caridade, a irreflexão e o descaramento. Estou inapto, desambientado. Desde que me postei à cabeceira da doente querida, vejo-me na condição do aluno debilitado, pela expectativa de erros constantes. Vê como a gente não é fácil aprendizado, não, é o que você acabou de falar, né, Nelson? Dispunham-se.
Daí acontece, né? É bem assim, Sim. não, eu tô legal, aí vem o nosso amigo, tá mesmo, assim, tô, agora eu tô parei que vai, vai um canhão aí pra ti. Porque assim, É mais ou menos. o que ele Só aconteceu? lembrando, só lembrando que essa citação toda, porque ele, ali o nosso amigo, ele ainda se sentia incapaz em função dos erros que ele cometeu lá no passado, entendeu? Sim. Volta de novo, bem como tu falou, volta de novo toda aquela tela mental, né? Pô, vou mexer de novo nesse baú, eu pensei que já tinha esquecido. E aí nessas idas e voltas, né, nessas aberturas e fechamentos do nosso baú de vidas passadas, que a gente vai fazendo esse trabalho, como tu colocou, de superação, e agora vem de uma outra forma, o mesmo problema, tendo um problema com o filho, aí a tua leitura é do filho, né? Quando desencarna e tal. Daqui a pouco, não, daqui a pouco tem muita encarnação, aí tem uma filha com o mesmo problema, pô, pensei que já tinha superado, não superou, veio de volta. Mais ou menos isso, né? E aqui, olha, ele se preparou no nosso lar, atendendo às situações do mesmo nível, e agora, como tem de ser com a família, aí pesa, porque ele vai mexer em todo o movimento do qual ele não queria, porque ele achava que não ia ser mais necessário, porque já tinha feito a parte dele. E através dessa filha, ele vai ter de realmente mexer na essência familiar para consertar tudo, os acertos novamente da estrutura familiar. Vamos lá, então? E tem essa expectativa, né? Vou morrer, vou desencarnar, vou rever meus amigos, né? Vai ser uma festa só. Olha ali a festa, olha ali. Viu como o André é um menininho danadinho? Ele perguntou: atormenta você, meu amigo? A ideia de reencontro pacífico não terá antes motivo para alegrar-se, né? E é bem isso mesmo. Bora. Não, e ali, assim, mostra bem o quanto ele ainda não está, assim, pronto, né, para a situação, porque ele volta a essas memórias todas e ele revive com aquela intensidade do momento, né, do vivido, né, da experiência vivida, né. Isso aí. Então, dispunham-se Neves a prosseguir mais urgente, chamado de serviço nos impeliu à separação, conquanto, diligenciando acalmá-lo, despedi-me sob o compromisso de irmanar-me a ele nas tarefas de assistência à enferma, de modo mais intenso a partir do dia seguinte. Na verdade, o André já tinha feito uma promessa de ajudá-lo e ele aqui então reafirma, né? Dispunha-se, né, a prosseguir, mas o gente chamado de serviço impediu, né? Despedi-me sob o compromisso de irmanar-me a ele, ou seja, vou voltar a continuar e a gente vê daqui para frente de que forma que o André vai ajudar. Isso aí. Então, capítulo 2. Repousava Dona Beatriz no leito bem posto, patenteando o enorme cansaço. A doença, de certo, consumia-lhe a forma física desde muito, porquanto aos 47 anos mostrava o rosto singularmente engelhado ao corpo leve. Refletia ensimesmada, tristonha. Fácil de se lhe ver a preocupação ante a crise iminente. Ideias a lhe fluírem, vivas e nobres, indicavam que se habituara à certeza da desencarnação próxima. Notava-se fixada no pensamento a convicção do viajante que atingira o término de espinhosa trilha, da qual, por fim, lhe competia sair. Aqui é um... Só um instantinho. Aqui é aquela citação quando a gente chega lá nos... Mesmo com câncer, né? Mas naquela fase onde tem aquelas cenas, aquelas informações que eu sempre digo, só vai acontecer quando a gente chegar lá. A gente já leu, tal, mas a gente sabe que, no caso dela específica, da Beatriz, que tinha um certo grau de compreensão, né, de crença, vamos dizer assim, no autismo, né, apesar de todas as dores que ela estava passando, né, em função da ligação, ela
tem esses momentos que todos nós vamos ter, né? Dá a impressão assim que uma parte de mim está aqui, outra parte está lá. Eu me lembro muito bem que as últimas semanas que eu fiquei com meu pai, ali no hospital, ele conversava comigo, mas parecia que ele estava do outro lado, você fazendo relatos, né? Meu pai, ele tem uma história de viajar em muitas cidades, né? Ah, estou em São Paulo, estou em Curitiba, coisa parecida, que são cenas normais que a gente já aprendeu, né? Como é que é o quase morte, né? Todos aqueles relatos, né? Do situação do quase morte, e ela estava exatamente passando por essa situação, né? Onde ela nota que o momento de retorno à pátria espiritual estava por acontecer. As energias bastante diminuídas em função do câncer, né? Mas ela está, como era uma pessoa muito mais evoluída que os demais, né? A tendência era sofrer menos. Mas é importante esse relato aqui desse momento da passagem dela, que eu queria chamar a atenção. Dona Marta? Realmente a gente vê que Beatriz já é um espírito mais evoluído um pouco, né, do que os irmãos, no sentido de ela não estar revoltada. A leitura que eles fizeram não era de uma revoltada com a sua doença, né, e sim da certeza que estava se aproximando do fim. Então, não vou usar a palavra conformada, mas também não estava revoltada. Isso já mostra o porquê que ela ainda tinha essa sintonia com o pai, né? Porque ela realmente já é um espírito mais elevado, né? Então, ela tem essa avaliação da sua doença, tudo, a certeza da morte próxima, é lógico, a tristeza que vai deixar filho, tudo, né? Mas não com revolta. Isso é muito importante para se conhecer um pouco da parte espiritual da Beatriz. Posso continuar? Sim. Conquanto tranquila, inquietava-se pelos vínculos que aprendiam no mundo. Apesar disso, visualizava as portas do além, plasmando formosos quadros íntimos, como quem sonha a luz da vigília e recordava Neves, o pai, que perdera na infância, qual se visse prestes a recuperá-lo. Em definitivo, tal a extensão do amor que os acolchetava um ao outro. Observávamos... Olha aqui, ó, conquanto tranquilo, inquietava-se pelos vínculos que aprendiam no mundo. Ou seja, apesar de estar nessa passagem, né, ela estava saindo da vida material. Já começava a se preocupar, e meus filhos? Como vai ser meus filhos? É isso aqui que ela está sentindo. Apesar de ter essa relativa evolução, naquele momento, né, de saída, né, de transferência de plano, ela estava inquietada porque que é normal também, né? Imagina a gente estar tá numa situação dessa, a gente vai preocupar, pô, como é que vai ficar meus filhos, não sei o quê, eu vou para lá, tudo bem, vou reencontrar meu pai, que bom, vou reencontrar meu pai, né? Pô, pelo menos eu vou saber que o pai está lá me esperando, coisa assim, porque na verdade eu imagino que na relação espiritual que ela tinha, o pai era referência, né? Não temos nada nessa obra, nem outra pesquisa que eu fiz em relação à performance e o grau de compreensão dela, mas o pai era a referência que tinha, né? Mas mesmo naqueles momentos, eu acho que a gente também vai passar por isso, por mais que entenda um pouquinho, que naquele momento, antes de partir, a gente vai, tá, vou sair, como é que vai ficar aqui, meu Deus do céu, comigo já tá ruim, imagina semigo e tal. E logo em seguida, então, teve aquela situação que a gente viu ali, né? É isso aí. Observávamos, porém, sem dificuldade, que a alma afetuosa da enferma se dividia mais fortemente na terra entre o esposo e o filho, dos quais se reconhecia em gradativo processo de inevitável separação. No aposento acolhedor, que alguns adereços ataviavam, tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência, carinho. Ante o leito, encontramos sisudo enfermo desencarnado, que Neves abraçou, demonstrando guardá-lo à conta de imensa estima. E apresentou-nos. Apareceu então aqui o enfermeiro.
Posso continuar ou posso falar? Pode. E apresentou-nos. Amaro, temos aqui André Luiz, amigo e médico, que doravante nos partilhará os serviços. Saudamo-nos cordialmente. Neves inquiriu atencioso. O irmão Félix veio hoje? Sim, como sempre. Informei-me então de que o irmão Félix, desde muitos anos, era o superintendente de importante casa socorrista ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar. Famoso pela bondade e paciência, era conhecido como um apóstolo da abnegação e do bom senso. Peraí. É muito interessante, eu sempre, quando a gente faz as obras do André Luiz, tem umas coisas assim que eu fico meio abismado. Superintendente importante socorrista. Sabe que no início do ano me convidaram para ser superintendente de saneamento de Florianópolis. Esse cargo já existia já naquela época, Carlito. Vê que coisa interessante, né? Então, a gente vai vendo que tem muitas funções que a gente tem, e a gente sabe que a superintendência é uma atividade onde você, naquela área onde você está tomando, você tem que estar presente todas as horas, saber tudo que está acontecendo, né? E ali a gente vem em função exatamente do perfil dele, né? É um apóstolo de abnegação e de bom senso, ou seja, bom senso mesmo para essas situações de difícil, né? De discussões entre os subordinados, coisa parecida, ter essa condição de estar um pouquinho acima quando tomar alguma decisão. Isso é legal. Não dispunhamos, Dona entretanto... Marta quer falar. Dona Marta. Aqui a gente já percebe o quanto a Beatriz também já era um espírito mais evoluído, porque já estava com ela um enfermeiro permanente ali, né? E ainda ela recebia a visita ainda de um espírito mais elevado na área, vamos dizer, da saúde, da assistência. Com certeza, porque também o Pedro Neves já estava solicitando, né, aos amigos para dar assistência à filha. Mas só pode chegar perto e se aproximar se o paciente também tem a sua afinidade, o seu pensamento no bem, né? Ela, em nenhum momento, como repetindo, ela teve a revolta ou contra Deus ou contra, né, outras pessoas. Ela simplesmente tem a tristeza de deixar a família. Então, ela está sempre bem assistida, né? Se tem um enfermeiro permanente, o Amaro, e ainda o Félix, que vem para dar uma assistência maior. Era isso. Como a senhora falou, né, na questão da doença, quando a gente se conforma, não é conformar, a gente aceita resignada, né? Eu acho que essa passagem e esse envolvimento com a espiritualidade é bem mais tranquilo. Não dispunhamos, entretanto, de qualquer tempo para considerações pessoais. Dona Beatriz experimentava dores agudas e o companheiro mostrava o propósito de aliviá-la por meio de passe confortativo, enquanto a senhora se via aparentemente a sós. Em grande prostração física, revelava profunda sensibilidade mediúnica. Peraí. Ok. Olha aqui um tipo de passe aqui que eu estou vendo pela primeira vez, não anotaram aqui? Passe confortativo. E fui dar uma fuçada nesse passe confortativo, porque é óbvio, ela estava no processo dela de desencarne em função de plantações feitas no passado, né? Mas esse passe confortativo era, na verdade, a função desse passe confortativo é aumentar a predisposição, essa que a dona Marta falou agora, né? Não ia diminuir as dores, coisa parecida, né? Mas essa relação dessa passagem ia lhe dar essa condição. Eu só queria chamar porque eu não tinha ouvido falar nesse tipo de passe, porque, afinal de contas, tem alguns conceitos que é importante a gente discutir. Isso aí. Dona Marta?
Só completando, né, que diz, ela, em grande prostração física, revelava profunda sensibilidade mediúnica. Então, ela assimilava, ela conseguia receber essas energias que tanto o Pérez como o Amaro estavam passando para ela, né? Então, ela tinha também, além dela ter pensamentos, né, positivos, no sentido da aceitação da doença, ela tinha também a parte mediúnica bem desenvolvida. Por isso que ela também conseguia receber com mais facilidade essas energias, esse passe, né, Nelson, como você colocou. Não deixava que o fato das dores interferisse na predisposição que ela tinha, né, para passar para aquele momento que até então chegava. Aí facilitou o tratamento, né, porque poderia bloquear o tratamento. Exato. Se o paciente não oferece predisposição, a gente não consegue fazer nada, né, dona Marta? Continuando, então. Os sublimes pensamentos do leito de dor. De olhos cerrados, a doente, embora não assinalasse a presença paterna, lembrava a ternura do genitor, que lhe parecia distante e inacessível no tempo. Identificava-se de novo com a ingenuidade infantil. Na acústica da memória, ouvia as canções do lar, voltava, encantada, às horas da meninice, reconstituindo na imaginação as relíquias do berço, sentia-se no regaço paternal, à maneira da ave de regresso à penugem do ninho. Que legal essa viagem, né? Eu me lembro de um filme muito antigo que tinha, que as pessoas... de ficção. Eles, para acelerar o desencarne ou a morte, no caso era por infarto, eles passavam para os pacientes um filme onde passava ela quando tinha 3 anos, 5 anos, brincando com os pais, com a mãe, no colégio, etc, 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 até o ponto dessa emoção, né? Os jardins, as árvores, que até então naquele mundo que ela vivia não tinha isso, e aquela emoção era tão forte que eles conseguiam levar ao infarto assim, de 90% dos pacientes, porque tinha que haver um controle, né, naquele planeta, etc, etc. Mas também tem essa questão da emoção, mas eu sempre achei que antes de a gente desencarnar, lógico, não desencarne daquele de berço, né, de cama, tal, com a família, tal, lógico que acidente é uma outra situação, mas eu acho que esse pouco que a gente plantou, né, esse pouquinho que a gente plantou, eu acho que não tem como, né, a divindade nos negar, assim, os momentos muito rápidos, né, porque afinal de contas, a gente não sabe a extensão daquilo que lesou para trás, mas eu acho que esses momentos vão ter, sim, esses momentos que ali está sendo relatado, lógico que a Beatriz, naquela família, era um diferencial, né, mas toda aquela acústica da memória, viu, canções do lar, voltava encantado às horas de meninice, né? A gente se lembra muito bem quando a gente está em estado de nervosismo, ansiedade, depressão, sempre tem a recomendação de, olha, se lembra de uma cena lá de trás, quando você tinha 15 anos, 20 anos, quando começou. Então, esse processo de idas e vindas também um tratamento para tentar que a gente consiga relaxar, porque aqueles momentos que a gente viu ali, né? Uma hora pensando no filho, uma parte dela está indo, a outra parte está ficando. É uma coisa muito complicada que eu acho que, por todos nós, principalmente as mães, né? Agora quer dizer, principalmente as mães, né? Que a gente sabe o grau de comprometimento que a mãe tem com os filhos, né? A grande missão que é ser mãe. Não é à toa que qualquer pedido de mãe ninguém deixa de atender. Deve ser muito forte, né, pessoal? Dona Marta? Não, o que o Nelson colocou, né, realmente, eles levaram a Beatriz a ter essas recordações, porque ali se facilitou o tratamento para ela naquele momento, né, porque ela então entrou numa lembrança, num pensamento bom, né, de infância, das canções de infância, então isso aí tudo fez com que ela ficasse mais leve, né, no sentido de energia,
e aí ficou melhor para eles também poder chegar e aplicar os passes, né, para ela, completando realmente o que o Nelson colocou. Vamos lá, então. Dona Beatriz chorava, lágrimas de enternecimento inexprimível perolavam-lhe a face. E sem que a boca enunciasse o menor movimento, clamava intimamente com toda a alma: Pai, meu Pai. Meditai, vós, que no mundo admitis para os desencarnados a indiferença da cinza. Para lá dos túmulos, o amor e saudade muitas vezes se transformam no vaso do coração, em pranto comburente. Peraí. Né? O Walder tem, assim, umas frases que ele bota perdida, né? Porque nos exige exatamente isso, buscar esse conhecimento, né? A expressão cinza ali, naturalmente, ele está falando da morte, né? Pensai vós que no mundo que admitis a morte, né, desencarnado, a indiferença da cinza, a morte de uma forma simples, né? Ou seja, mesmo nesse momento, voltamos a ter o sentimento de tristeza, choro, afinal de contas, estamos prestes a trilhar uma nova jornada. Então, apesar de toda a nossa, no caso dela, a evolução que teve, né? Tem uma parte que, como falei quase agora, uma parte queria e outra queria ficar, né? Então, para lá dos túmulos, amor, saudade, muitas vezes se transforma no vaso do coração em pranto comurente. Ou seja, essa situação da ida e de volta, uma hora pensando no plano, outra pensando no outro, é uma coisa muito forte. Por isso que aquela expressão ali, ó, meditai, né? É isso aí. Neves cambaleou agoniado. Enlacei-o, contudo, a pedir-lhe coragem. A ventania da angústia, porém, sobre o ânimo do companheiro atribulado, perdurou apenas alguns momentos. Refeito a recompor o semblante que o sofrimento transfigurara, espalmou a destra na fronte da filha e orou, suplicando o amparo da bondade divina. Então, aquele Neves, né, com toda essa experiência toda, né, com todo esse aprendizado todo, como o Carlinhos disse, e nós também, né, com certeza temos as nossas as recaídas, né, aquelas expressões ali, perdeu como é que é, naquele momento, né, ele perdeu o equilíbrio, né, mas logo em seguida já, tudo bem, estou aqui, né, e às vezes a gente cai em desequilíbrio e não consegue mais voltar. Aí é nesse momento que se avalia até que ponto a gente está superando, está evoluindo. É só ver a capacidade que a gente tem de voltar, de subir diante de uma dificuldade tipo essa que a gente está passando aqui, né? Esses momentos que a gente está passando, que a gente vê tantos companheiros aí com as dificuldades relativamente parecidas, mas tendo, assim, comportamentos diferenciados, às vezes até levando até o próprio suicídio, que a gente sabe que é uma coisa que aumentou bastante, né? nessa fase daí desse momento que o planeta passa. Mas é isso aí. O Neves também cambaleou, né, por um momento, mas logo em seguida pegou a espiritualidade e vão tratar dessa menina. E a gente vê que logo em seguida acontece aquelas coisas que não são à toa, porque ele conseguiu levantar. E como você está falando, Nelson, ainda bem que nós temos os nossos amigos aqui, que a gente pode até pedir socorro, né? Essas pessoas que não têm nenhum amigo que possa pedir socorro, um grupo que possa pedir socorro, né? E nós temos que agradecer que a gente pode pedir individualmente para esse grupo, ou pode, né, ir no Seara, ir no Centro Espírita que está aberto, né? Então, nesse momento, nessa pandemia, a gente ainda tem esse socorro, né? Imagina para quem não tem. Chispa de luz, quais minúsculas flamas azulíneas evolavam-lhe do tórax, a se projetarem naquele corpo fatigado
revestindo-o de energias calmantes. Viu? O fato dele ter conseguido imediatamente se levantar, né? Orou, né? E logo em seguida. Então, quando a gente vê aqueles. Me lembro da Veneranda, né? Mais especificamente, quando ela fazia aquelas reuniões no final de tarde lá no livro lá no Nosso Lar, né? Onde é aquelas. Lógico, a Veneranda comparado a ele é muito mais forte, tá? Em função da conhecimento que tem e aprendizado que tem. Mas pequenas chispas de luz são assim, como é que é? Tipo um vagalume, né? Hoje imagina assim, umas piscadas assim, né? Demonstrando que ele já está no processo de evolução, né? Porque mesmo numa situação muito difícil, que é a situação que ele teve com a filha, ele conseguiu se reerguer. Emocionado, observei que Dona Beatriz se acomodava à suave tortura. E antes que pudesse enunciar qualquer impressão, uma jovem, figurando-se nas 20 primaveras da experiência física, entrou cautelosamente no quarto. Reenteou conosco, sem perceber-nos, de leve, e tomou o pulso da enferma, verificando-lhe as condições. A recém-chegada esboçou o gesto de quem reconhecia tudo em ordem e encaminhou-se logo após na direção de pequenino armário próximo e, munindo-se de recursos necessários, voltou à cabeceira da dona da casa, aplicando-lhe injeção anestesiante. Dona Beatriz não mostrou a mínima reação, continuando a descansar sem dormir. O concurso magnético, de minutos antes, insensibilizaram-lhe os centros nervosos. Só um instantinho. Ali que a dona Marta está falando. O concurso magnético de minutos antes de insensibilizar os centros nervosos, viu? Ou seja, aquele passe confortativo, né? Onde conseguiu fazer a separação entre uma atividade mediúnica que ela estava tendo com a espiritualidade e a questão das dores, né? Ficaram separados, é isso aí. Perfeitamente tranquila, a moça a qual observávamos a posição da enfermeira improvisada retirou-se para um dos ângulos do aposento, a largar-se em acolhedora poltrona de vime. Em seguida, descerrou um dos segmentos da janela quadripártida, atraindo a corrente de ar fresco que nos bafejou sem alarde. Respirando a saciedade, a jovem, com grande surpresa para mim, acendeu um cigarro e passou a fumar distraidamente, dando a ideia de quem diligenciava fugir de si mesma. Neves fitou-a, deitando-lhe significativo olhar em que se mesclavam piedade e revolta, e indicando-a discreto, informou-me. Trata-se de Marina, contadora de meu genro que se dedica ao comércio de imóveis. Agora, a pedido dele, desempenha funções de assistente. Evidente sarcasmo transparecia-lhe da palavra reticência. Imagine, voltou a dizer, fumar aqui, numa câmara de dor, onde a morte está sendo esperada. Contemplei Marina, cujos olhos denotavam recontida inquietude. Manifestando ainda algum laivos de respeitosa estima para com a nobre senhora estirada no leito, soprava para além da janela as baforadas cinzentas que lhe escapavam da boca. Observem. Sabe por que a gente tem pouco aprendizado aqui? Porque isso aqui é a parte do romance. Aquilo que eu estava falando.
Essa parte aqui é a parte romântica da história, por isso que a nosso acompanhamento é mais do enredo em si, né? E agora ali para frente vai aparecer. Mas eu estou dizendo que é muito interessante, como eu falei, sobre a questão de a gente tratar uma hora como estudo, outra hora como romance. Muito legal essa. É porque vai ser na sequência é que a gente vai ter todo o motivo, né, do porquê que a Marina está passando por esses momentos também. Isso aí. Repartindo a própria atenção entre ela e Amaro, o nosso amigo da esfera espiritual Neves, quanto mudo e constrangido, parecia querer falar à vontade e desinibir-se. Começou a se irritar ele ali, viu? Ele estava louco para explodir, né? Mas a oportunidade é que não vai faltar. Vai. Tentei, porém, adquirir mais amplo conhecimento da posição. Aproximei-me reverentemente da jovem, no propósito de sondá-la em silêncio e colher-lhe as vibrações mais íntimas, contudo recuei assustado. Só quero lembrar, só lembrando que isso aqui é o André, naquele trabalho de ajuda ao Neves, né? Então ele vai agora fitar a Marina, né? É isso aí. Porque ali não ficou muito claro se era do Neves ou era do André, mas é o André fazendo esse trabalho de ajuda ao amigo. Vai. Estranhas formas de pensamento, retratando-lhe os hábitos e anseios, em contradição com os nossos propósitos de socorrer a doente, fizeram-me para logo sentir que Marina se achava ali a contragosto. A sua mente vagueava longe. Só um instantinho. Então, a famosa, né, as telas mentais, né, que o André começou acima do semblante da Marina, né, começou a ver. Naquele momento ele começou, né, a gente já sabe do livro anterior, né, as nossas telas mentais, e agora a gente entende porque que muitas vezes Jesus conseguia ter a clareza dessas telas mentais quando estava falando com as pessoas, ou até mesmo antes das pessoas pedirem para ele, né? E por isso que ele perguntava, o que queres que eu faça? Ele já sabia que a pessoa, já sabia que as dificuldades, porque imagine se a gente está falando com uma pessoa, mas em cima da cabeça da pessoa tem uma telinha ali, né? Uma telinha de plasma, então, onde passa tudo rapidamente, tal. Então, Fala. Então ele tinha essa condição, né, o André, um pouquinho mais evoluído, de começar a ter essa condição de ajudar o amigo. É isso aí que eu só queria chamar a atenção. Vamos lá, Marta. Então, lembrando, né, que até o livro anterior, o André ainda era um estudante, um aprendiz, acompanhando, né, quando ele precisava fazer uma leitura de mente, né, o seu instrutor ajudava. Agora nós já vemos o André num nível mais superior, um nível já dele fazer essa leitura, né, dele fazer o auxílio. Eu queria fazer essa distinção só da evolução do André, né, desde o livro, né, no nosso lar, até o quanto o André já aprendeu, já evoluiu. Hoje ele fazendo o atendimento, né? Se bem que tem aí outros colegas juntos, mas ele está fazendo a leitura das mãos. Ele é o professor, né? Exato. Quadros vivos de esfuziante agitação resumavam-lhe na cabeça. De olhar parado, escutava dentro de si própria a música brejeira da noite festiva que atravessara na véspera, e experimentava ainda na garganta a impressão do gin, que sorveu abundante. Apesar de surgirmos superficialmente a guisar de menina crescida sob o turbilhão de névoa fumarenta, exibia telas mentais complexas, a repanguearem na áurea imprecisa.
A gente sabe que a áurea praticamente reflete a nossa estabilidade, nosso equilíbrio da alma, né? A gente já aprendeu algumas coisinhas, a questão da aura. E o André, já com essa capacidade, como a dona Marta chamou muito bem a atenção, ele já com aquilo que ele aprendeu lá atrás com os outros, ele já estava, né, em condição de ajudar. E também, provavelmente, a espiritualidade viu e já botaram ele agora nessa missão, né, no sentido de acompanhar ali o Pedro Neves para fazer. Mas é exatamente isso, essa questão dessa condição, né, de ele ter aquele quadro ao ponto de saber tudo que a menina fez na noite anterior, tudo que aconteceu, né, e ajuda bastante para, no caso de algum aconselhamento com um amigo que vai acontecer mais para frente. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial, sem qualquer intuito menos digno, passei a estudar-lhe o comportamento isolado. Peraí, só um instantinho. Menos digno. Passei, olha, qualquer intuito menos digno. Ou seja, ele estava ali numa missão, né? Não querendo saber os detalhes ali, como às vezes, ela fez isso, meu Deus, né? Eu pelo menos tiro para mim. Quando eu vi assim, meu Deus, uma menina tão nova, 20 anos, não sei o quê, 20 primavera, e ele chama a atenção, trazido pela circunstância a colaborar, ou seja, a função dele era colaborar no processo, né? E passei a estudar o comportamento isolado, ou seja, tirou a questão da família, da questão social, e está tratando só da questão espiritual. Aí. A medicina terrestre no futuro, para atender com eficácia o doente, examinar-lhe-á com minúcias a afeição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam a equipe. Nós já sabemos que ao longo de nossas encarnações, né, essa caixinha preta que eu sempre falo que é o perispírito, né, ela fica registrada ali todo esse processo, né, de evolução. E ali, como ele diz, a medicina terrestre no futuro, né, isso aqui ele está falando há quantos anos? 63 anos atrás, né? Terrestre do futuro para atender com eficácia ao doente, examinar-se com a minúcia a afeição espiritual. Então, aqui ele está dizendo que futuramente, se não tratar a causa, não vamos conseguir, né, atingir efeitos sobre ajuda, né, aos nossos irmãos e a nós mesmos na superação das nossas dificuldades. Essa forma médica hoje com que é tratado, aí isso é uma leitura minha, ela está tratando o efeito, né, dando remédio, dando isso, e a questão aqui que o André chama a atenção é nesse sentido, saber a essência, né, porque a gente sabe que o perispírito reflete quer dizer, o corpo físico reflete a alteração do perispírito, e perispírito é alma, é isso aí. Mas nós já temos alguns profissionais da medicina que já estão trabalhando essa parte emocional na medicina terrena. O fato é, nós não temos disciplina para fazer o tratamento, eu vejo isso por mim. Então, se a gente tivesse a disciplina para seguir algumas orientações que alguns médicos estão dando, eu acho que a gente teria essa melhora do nosso corpo físico, mas falta-nos disciplina. Mas nós já temos alguns médicos que já estão fazendo essa parte. Bom, eu queria relatar que saiu uma matéria há pouco mais de 4 meses, né, onde a Associação Médica Brasileira reconhece a oração como um grande mecanismo de apoio na cura das doenças. É isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. Futuramente, né? Vai estar. E aí a gente tem, não são à toa que saíram as faculdades, né? E a gente olhar o movimento médico espírita do Brasil, ele é muito forte mesmo, ao ponto de tudo isso que está acontecendo em função também dessas atividades. Basta ver aquela série de reportagens, né, que a gente vê aí na internet, né?
sobre situações, esse Sérgio, não sei das quantas. Felipe de Oliveira. Sérgio Oliveira é uma grande referência, né? E ele, inclusive, traz detalhes, menos para a gente que é ignorante no assunto, né? De que forma que tem essa função, de que forma que um passe facilita, de que forma que uma oração facilita, de que forma que o pensamento positivo, alguém que vai para uma cirurgia, qualquer procedimento, né? Pensamento positivo, estou protegida, né? Orando, o resultado é outro. É isso que ele está dizendo, assim, de uma forma bastante resumida, né? E esse é o perfil do Valdo Vieira, né? Ou seja, a medicina terrestre no futuro, para atender com eficácia ao doente, terá que examinar as minúcias a feição espiritual de todas as peças humanas que articulam a equipe. Ou seja, isso que a gente tem um aprendizado da hipófise, a glândula pineal, coisa parecida, os chakras, né? Todos esses mecanismos no intuito de trazer nós ao equilíbrio para que a gente... Não, ele está falando no Dr. Sérgio Felipe e está ouvindo, né? Sim. O Dr. Sérgio Felipe é muito ligado à Uniespírito, né, Carlos? Uma universidade que tem em São Paulo, que abrange espiritualidade em toda o currículo, né, em todas as cadeiras. E já tem, não é? Está falando aqui a medicina do futuro, como a Rô disse, tem muitos médicos que já tratam, né, no conversar, no consultar, perguntam algumas questões ligadas ao nosso emocional. Mas não é no futuro, a gente já está começando isso, é muito ligado, e não é só médico espírita, não, tem aquele cardiologista, que surgiu uns vídeos dele, ele é católico, então, ligando já toda essa espiritualidade à questão da medicina, à questão da cura, né? Então, não estamos muito longe, não, de a gente já ter algum tratamento nesse sentido, né? De ter a parte emocional muito, muito buscada pelo profissional para ajudar a gente na cura. Então, assim, não é muito no futuro, não, a gente já está bem próximo. Dona Marta? O futuro já né, no sentido de quando foi escrito esse livro, né, quando foi passada essa mensagem do André Luiz, e hoje nós vemos, por exemplo, a AME, a Associação Médica Espírita, né, em todo o Brasil, nós temos a Associação Médica, né, médicos já voltados para o estudo do espiritismo, nós temos também, vinculado em muitas universidades, já em vários países, uma cadeira sobre espiritualidade, né? Então, na área da medicina, estão, sim, já bastante envolvidos com a parte espiritual, e como foi colocado pela oração, né, que já é agora um fator, e não só o lado espiritual, como outros tipos de tratamento, né, como, por exemplo, a acupuntura, o reiki, tudo isso já está sendo aceito pela área médica. Então, nós estamos já, eu acredito que a passos largos, dizendo essa palavra, para essa parte, realmente de estudar a parte espiritual para depois chegar nas doenças físicas. Eu acredito que estamos bem perto, bem próximos mesmo dessa realidade que o nosso irmão disse que seria um futuro. O futuro já está batendo a nossa porta. É isso. Nós mesmos tivemos, eu não me lembro qual foi o ano, a Rose e o Carlos podem lembrar, que era a cura, a gente trabalhou com aquele grupo lá da Furquininha, como era o nome daquele seminário, a chamada dele, te lembra, cara? Acho que foi em 2016. Como era o nome da chamada do seminário? Estão procurando. Vai falando que eu vou procurar. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo que nós, do movimento espírita, né, a gente também já vem trabalhando com essa temática sobre a necessidade do reconhecimento das nossas dificuldades, né, os chakras, que é uma coisa que a gente trabalhou muito, né, e depois com as obras que a gente começou a estudar, a gente via que não era à toa que toda hora estava falando dos chakras, pensamento, força-pensamento, depois vieram as obras, né, aí da
tipo o mecanismo da mediunidade, e a coisa começou a clarear. Então, esse trabalho, como a Rose falou, realmente ele é dado de passos curtos, mas com um resultado bastante surpreendente. A gente sabe das dificuldades que se tem junto a uma medicina tradicional, vamos dizer assim, né? Porque eu me lembro de uma situação específica em que eu estava falando com um profissional da médica, porque eu estava, então, levando uma pessoa que estava sendo tratada, ele falou assim, ó, eu não sei o que vocês fizeram, não quero saber, mas seja lá o que for, continue fazendo, porque o quadro dela praticamente estabilizou. Então é isso que a gente está falando, sobre a necessidade de... e essa é a dificuldade que ele tinha, né? Recentemente eu estive em Curitiba, levando a minha irmã para um tratamento, uma cirurgia também, e falando com o médico, um amigo muito próximo nosso, daí o da Rose, o Erasmo, ele falou, olha, tem coisas que estão acontecendo, a gente não tem muita referência, mas que são coisas boas, são. Então, agora vocês imaginem, tipo um médico aí, tipo ele com mais de 20 anos, né, na estrada, né, e daqui a pouco ter essas centelhas, né, essas centelhas de esclarecimento. Porque imagina uma pessoa que foi praticamente 5 anos de medicina, depois mais 3, né, sempre trabalhando, e daqui a pouco essa coisa inovadora, é uma dificuldade bastante grande, mas, como já foi dito aqui, precisamos, de uma forma muito paciente, muito humilde, né, reconhecer que eles estão no processo deles, e num dia, com certeza, vamos estar. Esse seminário que o Nelson falou, eu me lembro bem que o doutor Luiz Alberto Silveira fez uma das palestras e me marcou bastante uma passagem que ele colocou, que em menos de 50 anos, né, nós vamos ter próteses para todos os órgãos do nosso corpo, todos os membros. Ainda ele disse, a gente vai comprar um coração como se fosse no mercado, vai comprar um coração, né, para colocar, para ser transplantado, um membro, um braço. Isso aí, esse seminário foi bem importante mesmo na área da medicina do futuro, né? Como ele fala aqui, medicina do futuro. E ele estava falando, lógico, na parte da física, né, reposição de órgãos, mas ele também entrou no lado espiritual também durante essa palestra. Dr. Luiz Alberto Silveira, que é oncologista aqui em Florianópolis. Respeitoso, iniciei os apontamentos de ampla amnese psicológica. Marina apresentou a princípio a figura de um homem amadurecido, cunhada por sua própria imaginação, e repetia-se-lhe muitas vezes acima da fronte. Ela e ele juntos, percebia-se-lhes de pronto a intimidade, adivinhava-lhes o romance. Fisicamente semelhavam pai e filha. Entretanto, pelas atitudes sentimentais, não conseguiam disfarçar a estuante paixão um pelo outro. Nos painéis sutis que surgiam e se desfaziam alternadamente, mostravam-se ambos extasiados, ébrios de prazer. Fosse aboletados no automóvel de luxo ou enlaçados na areia morna das praias, conchegados sobre a proteção de arvoredo tranquilo ou sorridentes em tumultuados abrigos de encantamento noturno. Deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon desfilavam-lhe pelo admirável fundo pictórico. A moça entrefechava as pálpebras para senhorear, com mais segurança, as reminiscências que lhe empolgavam os sentidos, para logo após mentalizar surpreendentemente outro homem, tão jovem quanto ela mesma, evidenciando-se-nos entregue às cenas de um filme interior, diferente. Formava novo tipo de palco para exibir a lembrança das próprias aventuras, no qual se destacava igualmente ao pé
do rapaz, como se estivesse afeiçoada aos mesmos sítios, desfrutando companhias diversas. Ela e ele também juntos, no mesmo carro, entrevisto ou nas condições de pedestres felizes, sobereando refresco ou repousando em animados entendimentos nos jardins públicos, sugerindo o encontro de crianças enamoradas a entretecerem aspirações e sonhos. Naqueles rápidos minutos de fixação espiritual em que se exteriorizava tal qual era, Marina revelava a personalidade dúplice da mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada por pensamentos de medo e inquietude, ansiedade e arrependimento. Neves, de que, de algum modo, me partilhava a inspeção, que brotou a calma reinante, enunciando abatido. Está vendo? Julga que é fácil para mim, pai da doente, suportar aqui semelhante criatura? Tratei de consolá-lo, e por solicitação dele próprio, passamos o pequeno salão de leitura, contíguo ao aposento da enferma, a fim de que pudéssemos refletir e conversar. Como o Nelson tinha comentado, né, isso aqui é a parte do romance, né, Nelson? Daí agora, e também para que o Neves saísse daquela energia, né, o André Luiz pegou e tirou ele daquele espaço para poder também dar um refresco, para poder eles concatenar as ideias para dar mais um suporte à enferma. Bem lembrado, Rô. Exatamente isso. O André, percebendo o momento que está acontecendo e vendo no semblante do próprio amigo, né? Viu, ele assim, viu, está vendo que não é fácil para mim, pai da doente, suportar a semelhante criatura, quer dizer, ele já estava novamente dominado por daquela energia ali naquele momento, né? O campo vibracional ali, o que ele faz? Tira ele e vão lá fora, quer dizer, uma outra sala, né? Continua ter essa discussão, mas fora daquela energia, porque não ia ter nenhum efeito ali, porque ele estava sob a influência daquela vibração bastante baixa. É o que acontece até nos nossos momentos em família, às vezes, né? Às vezes em grupo de amigos, quando a gente vê que está acontecendo algumas coisas mais acaloradas, a pessoa que tem um pouquinho mais de bom senso pega, retira para que a coisa dê uma acalmada, né? Então, eu vi aqui nesse momento essa questão. Posso continuar? Vamos para o capítulo 3? Vamos de... Capítulo 3. Na peça isolada, o amigo cravou os olhos lúcidos nos meus e obtemperou. Após a desencarnação, achamo-nos na segunda fase da própria existência e ninguém na Terra imagina as novas condições que nos tomam de assalto. De começo, renovamos a vida. Equipes salvadoras, apoio nas preces, estudo das vibrações, escola da caridade. Ensaiamos felizes o culto dos grandes sentimentos humanos. Depois, quando trazidos de retorno ao trabalho mais íntimo, na arena doméstica, que supunhamos varridos para sempre da memória, como na situação especial, no meu caso, a didática é outra. A gente acha que, né, indo para o mundo espiritual, a coisa é mais tranquila, né? Mas realmente a gente vê nesse pedacinho aqui que não, a gente tem muito aprendizado, né? A gente tem que aprender muito para poder depois ajudar no mundo terreno, né? Depois, quando trazidos de retorno ao trabalho mais íntimo na arena doméstica, que supunhamos varrida para sempre da memória, como na situação especial do meu caso, a didática é outra. E como a gente sabe que aqui onde nós estamos, o nosso ponto de lutas, de provas, é a família, né?
É preciso espremer o sangue do coração para confirmar o que ensinamos com a cabeça. Avalie que me encontro nesta casa em serviço apenas há 20 dias e já recebi tantas punhaladas na alma que não fossem as necessidades de minha filha, teria fugido incontinente. Sem minhas observações pessoais, não teria admitido tanta leviandade em meu genro. Bilontra, fanfarrão, despudorado. Né? Essa é a visão do Neves, né? A gente não sabe o que vem mais adiante. Mas eu quero só relatar que, veja bem, apesar de ter saído daquele ambiente que estava junto com a Beatriz, Marina. E ele não conseguiu buscar o equilíbrio, tá vendo? Todas as falas dele, né? Tantas punhaladas na alma que não fosse a necessidade, minha filha teria fugido. Quer dizer, então, às vezes, naturalmente, a gente tem que sempre trabalhar com essa questão de tentar buscar a calma, o equilíbrio, né? Porque a gente já conhece muito da gente quando estamos desequilibrados. O que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente, né, diz, né, o que faz, tal, consequência, né? Tipo aquelas discussões tradicionais de casais que quando chega a ter uma discussão já sabe que um vai fazer, outro vai fazer. Apesar de se repetir muitas vezes, nós já sabemos. Mas mesmo assim, com o André ali trabalhando do lado dele, ele veio com aquilo ali, por isso que a participação do André foi muito pequena. Sim, sim, sim. Tentei cortar as doloridas alegações. Então a gente tem que estar com essa consciência, como a Rô acabou de dizer, que a gente está no processo, entrando no processo. Nós não estamos saindo no processo, nós estamos entrando e estão vendo aqui relatos de pessoas com um baita ficha, né, de trabalho, tipo o André lá, nosso lar, e agora o nosso amigo aí, o Neves, Pedro Neves, né, tendo essas dificuldades que a gente também tem, né? Aí eu tiro também. Porque, na verdade, nós continuamos sendo o que nós somos aqui. Se nós temos as nossas inseguranças, nossas dificuldades, as nossas intrigas com nossos que convivem ao nosso lado, isso vai junto, não apaga, não tem borracha que apaga. E lá a gente vai querer interferir no lado de cá e não tem essa possibilidade, porque a gente sabe que tem de respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Então, a gente se sente impotente e todas as dificuldades que nós temos aqui, nós também vamos encontrar lá em grau maior, porque, né, a gente tem uma amplitude maior do ambiente, consegue visualizar todos os campos de dificuldades inerentes que eles estão, e a gente se sente impotente nesse processo, a gente quer agir, e todo o estado de emoção também acontece lá. Desestabiliza, e aí entra na crise, como o Neves já entrou aqui já por 3 vezes nesse capítulo. Não consegue suportar a visão e acaba perdendo o controle da situação. Muito melhor para o André Luiz, que já passou por essa situação lá no nosso lar, ser, digamos, o professor do Neves, para estar ali. Ele não tá nem orientando, mas ele está escutando e consegue assimilar com mais clareza o que o Neves está passando, né? E ali é onde ele coloca. Sim, tentei colocar doloridas alegações, para que ele não levasse mais adiante ali as palavras negativas, para poder também o Neves ter mais um conforto no seu espírito, né? Mas André Luiz está vendo de fora, tá? E entendo que o André Luiz não está vivendo a situação. Agora nós vamos ver quando o André Luiz tiver de viver a situação com o grupo familiar dele. É diferente. Ele, como assistente, como vem de fora, ele é um orientador. Agora vamos ver se o André Luiz estivesse vivendo o mesmo conflito, como é que ele reagiria? A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, empatia. É o mesmo processo. Por que ele entendeu sim? Porque ele sabia que qualquer coisa que ele falasse naquele momento não ia conseguir mudar o estado emocional do Neves, porque já estava desequilibrado.
Ele estava numa função muito mais de ser, né, como a expressão ali, ó, ouvido de todo o mal, né, o ouvido, ou seja, alguém que está ali, pelo menos, e a gente sabe que tem momentos de angústia que a gente precisa, só que alguém nos ouça, né? Isso. Aquela expressão fala que eu te ouço, né? Também não vamos descobrir aqui de onde é que vem, mas eu estou dizendo que tem esse momento que a gente precisa que alguém esteja ali do lado para falar, né? Mesmo não falando, e olha que ele falou, então, ali, isolado, né? Comentei quanto ao merecimento, comentei breve a excelência do ouvido todo, argumentei quanto ao merecimento do auxílio silencioso através da oração. O que ele fez? Trouxe a oração, que seria uma coisa que mais se encaixasse, né? Mesmo porque, como tu falou, né, Carlinhos, ele sabia o nível que estava, o estado emocional do nosso amigo Neves. Né? Eu vou te dar uma saidinha e já volto. Por isso que o Neves sorriu. Continuando, então. Vai. Comentei breve a excelência do ouvido de todo o mal. Argumentei quanto ao merecimento do auxílio silencioso por meio da oração. O Nelson já comentou. Neves sorriu, meio desconsolado, e ajuntou. Compreendo que você se reporta à vantagem do pensamento positivo na fixação do bem e creia que, de minha parte, farei quanto puder para não esquecê-lo. Agora, porém, tolere, por favor, as minhas considerações, talvez descabidas. A medicina é ciência luminosa, recheada de raciocínios puros. No entanto, muitas vezes é obrigada a descer da alta cultura para dessecar os cadáveres. Legal ali, né, que ele falou, ele reconheceu que a ajuda do André, né, e pediu, né, que compreende que você reporta, tal, mas me tolere, porque, afinal de contas, sinto, Humildade. né, estou num momento meio ruim, né, e algumas coisas que esteja descabida. A medicina é ciência luminosa, não vamos repetir, porque já falamos ali atrás, né, agora, recheado de raciocínios puros, no entanto, muitas vezes é obrigada a descer a alta cultura para dissecar os cadáveres, ou seja, aquela coisa que ficou impregnada, né, no perispírito, que ficou aqui lá na alma, que é a grande dificuldade exatamente de se conseguir as soluções, sei lá, os milagres. É porque, como eu já falei antes, né, a gente usa muitas máscaras e para dissipar essas energias, a gente teria que botar nossas máscaras para baixo, né? E nós não queremos que o outro nos veja sem essa máscara, né? A questão do orgulho, da vaidade. Então, no momento que a gente aprender a dissecar essas máscaras, jogá-las fora, eu acho que a nossa vida vai ser mais leve, mas por enquanto ainda não estamos conseguindo. Eu acho que na verdade trabalhar o ser integral, né? Trabalhar o corpo, a mente e o espírito, né? Trabalhar em conjunto, né? Para que a gente possa fazer realmente essa transformação tão difícil, né? Então, a medicina colocar não separar, né, o ser como só ser um corpo, né, e sabemos que do lado espiritual, do lado do poder da mente, então tentar trabalhar tudo isso, a emoção, para poder sim a gente poder dar um passo adiante em todos esses processos. Eu acho que se a gente conseguir sair dessa encarnação específica, mas com essa ideia de responsabilidade, com essa ideia de ter o controle de nós mesmos, não um controle total, mas ter até a pseudo-certeza, porque certeza é uma coisa muito forte, essa palavra, mas que tudo que nos acontece está felizmente sob o nosso controle. Paciência, humildade, audição, ser ouvido e não ser a fala, né? E a gente está vendo assim uma situação bastante típica desses dois, né? Alguém com uma situação bastante
complicada, como qualquer um de nós possivelmente teria tido se fosse um comportamento muito pior do que aquele, né? Mas tendo a oportunidade de saber que, apesar de a gente ter nossos conceitos, né, de paciência, de todas as obras que a gente já leu, tal, a gente precisa ter o controle de nós mesmos. E esse controle, somado à oração, somado ao poder, pensamento positivo, a predisposição, a certeza que não estamos sozinhos, eu já considero como um passo importante nessa nossa caminhada. É isso aí. Embaçou-me o olhar de alguém que anseia derramar-se noutro alguém e continuou. Saiba você que na quinta noite de minha permanência aqui, notando Beatriz em aguda crise de sofrimento, diligenciei buscar meu genro para assisti-la em pessoa. E sabe onde o encontrei? Nada de escritório, segundo a falsa informação que deixara em casa. Indignado, fui surpreendê-lo numa furna penumbrosa, em plena madrugada, junto da menina que você acaba de conhecer. Os dois unidos, qual marido e mulher. Champanha, correndo e a música lasciva, entidades perturbadoras e perturbadas, jungidas ao corpo dos bailarinos. Enquanto outros iam e vinham a se inclinarem sobre taças, cujos conteúdos lábios entediados não haviam conseguido sorver totalmente. Em recanto multicolorido, onde alguns jovens exibiam formas sinuosas em colenhos. Esquisitos vampiros articulavam trajeitos, completando, em sentido menos dignos, os quadros que o mau gosto humano pretendia apresentar em nome da arte. Tudo rasteiro, impróprio e inconveniente. Fisguei meu genro e a colaboradora nos braços um do outro. Recordei minha filha doente e revoltei. Súbito desespero apossou-se de mim. Oscilou minha razão escurecida, pois cheguei a justificar de relance a deplorável atitude dos companheiros desencarnados que se transformam em vingadores intransigentes. O homem velho que eu fora e o homem renovado que aspiro ser degladiavam em minhas fibras recontidas. Essa última frase aí, o homem velho que eu fora, e o homem renovado que eu aspiro a ser, degladiavam em minhas fibras recontidas, né? É toda essa ambivalência que a gente passa, né, entre o bem e o mal, o certo e o errado no nosso dia a dia, né? Então, a gente aspira a ser pessoas melhores, mas no momento que a gente está pensando positivo, a gente vai lá e faz uma arte negativa. Então, essa frase aqui eu grifei para tentar, como diz ali, ser um homem renovado, que se aspirar a uma dignidade mais presente, né? Sempre ver o bem, ver o bom que a gente possa fazer. Mas eu vejo isso aí tudo uma função normal entre o espírito que nós somos em evolução, num planeta onde estamos vivendo, que é prova de expiação ainda, é normal. Agora eu vejo o lado bom, ele já reconhece os dois lados, né? Ele já estava num processo de trabalho, de transformação moral, mas ele vê quanto ele é falho quando alguma coisa escapa à sua atenção. Então, ele ainda tem resquícios que ele tem de domar e trabalhar. É que nós somos. Nós estamos vivendo hoje a nossa dualidade nesse caminhar. Uma hora nos protegendo, usando muitas vezes o nosso livre-arbítrio para essa disfunção. Então, de vez em quando nós nos pegamos, passa um dia tranquilo, mas quando alguém
pega no calcanhar, pronto, vira e retraz toda aquela essência que você já achava que havia passado. É o que a Giovana falou no início, né, Giovana? Sim. Né? Se olha por demora, já achei que eu tinha aprendido. Vem o teste para dizer que você não aprendeu nada ainda, que você tem que se observar mais, se prestar mais atenção em você. E aqui E ele nessa... tá... Pode Não, e falar. ele está naquela guerra ali, né? Como tu falou, né? Uma guerra com ele mesmo, né? Nossa, eu achava que eu estava num patamar que eu não podia mais estar julgando, né? Eu não podia estar mais com raiva, né? Não podia estar tendo esses sentimentos ainda que eu estou tendo, né? Ele está tendo aí esse processo de tendo essa observação. E como tu fala, é muito positivo, né? Sim. Para ele poder realmente conseguir conquistar isso ainda que ele ainda não tem, né? Agora, todos nós que curtimos um pouquinho da vida, se nós olharmos a nossa essência de adolescente, a gente devia ter, num momento, quando está num lugar desse, ter pelo menos uma leve visão para você se mandar dali e não voltar nunca mais, né? Porque você olhar todos aqueles vampiros absorvendo aquela energia deletéria, né? Aquele processo desse ambiente, se a gente tivesse essa pequena percepção, a gente jamais retornaria em um lugar desse, porque saberia o que está lá dentro, né? Fala, Nelson. Por isso que ele, como tu mesmo falou, por isso que ele está no momento evolutivo, né? Porque ele teve essa percepção. Nós passamos por esses locais, né? Lá na nossa juventude, anos atrás, né? E agora a gente sabe da onde que fugiu, né? Como é que conseguiu fugir daquilo lá? Quer dizer, fugiu em parte, né? Mas em relação a aquela expressão ali muito legal do homem velho e o homem novo, né? A gente, na verdade, a gente está estudando aqui, descobrindo o homem novo, né? O novo homem dentro da gente, né? Mas, na maioria das vezes, a gente continua agindo, né? Como o homem velho, né? Mas, mesmo assim, quando a gente tem as duas visões, é uma elevação, né? Mesmo porque o mundo que a gente vive, como tu sempre coloca, em todas as nossas falas, ele é propício a isso aqui, né? Provas, expiações, é a oportunidade de você cometer o erro e reconhecer, né? Buscar recuperar esse erro, isso que você lesou, é um outro momento, né? Nesse momento, essa percepção, esse acordamento nós precisamos. E eu acho que com essas partes aqui desse romance, a gente vai ver que as próprias críticas do próprio autor em relação a isso, crítica no sentido de estudo, né? Ele só pega ali, ó, de tudo ele só pegou aquilo que a Rô falou, o homem renovado e a degradação entre as fibras recôndritas. Então é isso aí. Fechamos por hoje, pessoal. Quem quiser fazer os seus comentários. Alguém mais quer? Paulo, quer fazer algum comentário, Paulo? O Paulo está aí. Chegou atrasado, cara. Ficou quietinho. Chegou a parar da merenda. É que o ônibus agora é horário de sábado e domingo, então é... Fala, Paulo. Eu cheguei um pouquinho atrasado, então, mas adorei o que eu ouvi, adorei, fantástico. Aprendi muito. E é interessante esses comentários que faz a gente ver o livro de uma maneira que você não tinha visto. Eu gostei muito do que eu ouvi aí, eu tinha lido antes, né? E com o que eu ouvi, eu tirei outras conclusões que, sem esse comentário de vocês, eu não teria condições de tirar. Adorei. Cheguei atrasado, mas ganhei o final de semana. Ivo, quer falar alguma coisa aí, Ivo? Liga o som. Não, o Ivo não quer falar nada, não. Fala, Nelsinho. Não, é isso aí. Eu acho que esse tipo de leitura, romance com estudo, é uma coisa muito, muito, muito forte. É como o Paulo falou, né? Cada vez que a gente vê uma obra, né? A gente acaba descobrindo e tendo outras leituras que até então não teve, né? E essa questão de trabalhar em grupo, porque cada um dá a sua contribuição, o todo ele tem um crescimento. Porque em que pese ser um romance, como a Rose falou hoje, quando está conversando com ela, mas a proposta, assim, é o ensinamento, né? Ter essas experiências que a gente já passou, quer dizer, eu já passei por algumas dessas aqui que o nosso amigo está passando, né?
E como tu falou, né, Karine, passaram de uma forma totalmente mudo, cego e surdo. Isso aí. Quem gostaria de fazer a prece final? Rose? Ligar o microfone. Então, foi bem bom os estudos hoje, né? Então, pedimos... A Rosa vai fazer a prece? Oi? A Rose vai. A Rosa vai fazer a prece, né? Tá. Não, é só para lembrar o nome do pai da Conceição, Manuel Rodrigues de Mesquita, tá? Só para... que desencarnou hoje, pelo que eu acredito, eu desencarnou hoje. Manuel Rodrigues de Mesquita. Tá bom. Então tá. Eu queria colocar também aí, Rose, na tua prece, o nome de Sandra Araújo da Rosa, tá? A Rô conhece também, sabe do que eu estou falando. Estou passando por um processo bem difícil de saúde. Então, pedimos, Pai amoroso, nós estivemos aqui reunidos, de coração aberto para os estudos dessa tarde, para que colocamos em prática, melhorando cada dia um pouco mais a cada obra que a gente estuda. Que possamos aqui formar uma luz de amor, que essa luz ganhe vigor, com a assistência dos irmãos da espiritualidade maior. Que essa mesma luz possa ser irradiada a todos que necessitem de paz, de equilíbrio, de saúde. Em especial, Senhor, hoje nós pedimos pelo seu Manuel, pai da nossa amiga Conceição, e por ela mesma, que ela receba o amparo, o conforto, o aconchego da espiritualidade nesse momento de dor. Pedimos também pela amiga Sandra, para nossa irmã Sandra, que passa por momento de, talvez perto do desencarne, mas que ela encontre paz, o sossego, o equilíbrio que ela precisa nessa hora. E pedimos também, Pai, por cada um de nós, que nos ampare em nossas dificuldades, em nossas dores, né? Mas que essa nossa luz, que a gente traz já um pouquinho de amor dentro do coração, ela possa se tornar um foco de radiação de amor, a se expandir em todas as direções, fazendo vibrar, Pai, a tua amorosidade cada vez mais em nossos corações. Então, Mestre amado, nos permita, assim, Senhor, que sejamos sempre teu instrumento de amor a todos os irmãos que nos chegam, que nos pedem um pouquinho de conforto. A oração que o Mestre nos ensinou, nós pedimos a permissão dessa espiritualidade, agradecemos sempre pelo amparo, dizendo a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todas as coisas, e que assim seja.